Oi, gente, tudo Olá, bem? Eu sou a Marina Zones, eu sou coordenadora de ação política aqui do Livres e esse é meu chefe. eu sou Mano Ferreira, cofundador e diretor de comunicação do Livres, e hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal do Livres, que é... Reagindo ao Lula e uma coletiva de imprensa com o Maduro. E eu já sei que eu vou pedir adicional de insalubridade depois de reagir a esse vídeo. Ainda bem que ele tá do meu lado, porque daí eu posso falar diretamente pra ele. Vamos ver Brincadeira, como vai chefe. ser. Adoro trabalhar. Vamos ver como é que vai ser. É a primeira vez que a gente está reagindo a esse vídeo. A Luciana, nossa editora, cortou os melhores momentos para a gente reagir. Isso. E... A gente não assistiu o vídeo ainda, vamos assistir juntos e ver o que a gente acha da fala do Lula. Companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio que era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos, né? Nossa, com o seu e comércio. Aí a gente sabe o que ele fez, né? Maduro, que esse novo tempo Supostamente fez uma parceria para que a Venezuela virasse sócia da Petrobras em alguns investimentos em refinarias, entre elas a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. O Brasil entrou com um recurso e Chaves e a Venezuela deram um calote e a gente ficou no prejuízo. E daí, em vez de ficar superavitário, a gente ficou... No prejuízo. É. Que é fofo. Parece um bom plano. Começamos bem. Estamos marcando agora, não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais-democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela. Ai, meu Deus do céu. Não, peraí. Isso aí já é surreal, né? Porque, veja, Lula, presidente do Brasil, deveria estar em qualquer declaração, ainda mais numa declaração bilateral, que é esse caso, que ele está, depois de uma reunião, ao lado do ditador da Venezuela, fazendo a declaração ao mundo. Então ele resolve dizer o quê? Que brigou com a social-democracia europeia e americana. Ou seja, ele se junta a um ditador para dizer: pessoas do mundo democrático, eu brigo com vocês. Eu brigo com você por esse cara. Só coisa boa até agora. Você vê como estamos no caminho certo, né? Coloca uma placa de sarcasmo embaixo, só para ninguém editar o vídeo. E ele ainda diz: pessoas que defendem a democracia, ou seja, os partidos social-democratas da Europa e dos Estados Unidos não são democráticos. Quem é democrático de verdade é o Maduro. Jura? Sido eleito pelo povo e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Muitas discussões ao que me consta. Peraí, a gente tem que falar disso. Que é, meu Deus, ele está fazendo referência ao fato dos países democráticos do mundo terem reconhecido o Juan Guaidó como presidente da Venezuela naquela crise que aconteceu lá atrás. Uhum. E por que aconteceu essa crise? Porque ele resolveu criar um parlamento paralelo, não é mesmo? O cara não tinha maioria no parlamento, resolveu criar uma assembleia paralela. Para ele ter a maioria. Para ele ter maioria, antecipou a eleição presidencial. A oposição não reconheceu aquela pantomima que estava acontecendo. Pantomima. E a Constituição da Venezuela prevê que, se a presidência está vaga, cabe à Assembleia Nacional, que Juan Guaidó presidia, declarar o novo presidente. Portanto, não foi Guaidó que se autoproclamou. O equivalente à Câmara dos Deputados da Venezuela, num contexto em que Maduro já tinha escangalhado com todas as instituições e atropelado a Constituição, resolveu que ia
fazer aquele gesto para tentar restabelecer a normalidade democrática na Venezuela. Infelizmente deu errado. Mas veja, o imperativo moral democrático naquele momento era fazer exatamente o que fizeram as democracias liberais, por óbvio. Uhum. E veja bem, a oposição tinha que tentar fazer alguma coisa, já que nem as eleições estão correndo bem mais lá, Meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. Eles não aceitaram o impostor. O impostor é esse aí que a gente está vendo na tela. que colocou mais ministra no STF, do equivalente do STF venezuelano para ter maioria, que fez uma Câmara paralela. Só coisa agradável. E a cara dele de, obrigado, Lula. Não, e que tortura o opositor, que prende o opositor, enfim. Só coisa agradável e positiva. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza... tudo preconceito. O preconceito contra a Venezuela é muito grande. Eu acho que nesse caso é só conceito mesmo. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. E eu sei a quantidade... Mas não era fake news? Era só fake news. Durante a campanha era tudo fake news. Sabe o que isso me lembra? Que era o Bolsonaro que falava que ia aumentar o número de ministros no STF para que ele tivesse maioria. E eu lembro que a confusão durante as eleições era que o PT não podia criticar porque isso implicava indiretamente criticar a Venezuela. E daí... Não, mas é tudo preconceito. Eles estavam se ferrando durante a campanha, eles estavam abrindo mão de argumentos contra a oposição porque eles não podiam criticar o ditador do país ao lado. É bizarro, cara. Que vergonha. Que vergonha. De políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chávez, a partir de 2002, a partir de 2000, quando ele ganhou as eleições. Peraí, política social do Chávez. Gente, hoje 80% da população venezuelana está em situação de pobreza. 7 milhões de venezuelanos deixaram o país porque não tem política social que funcione se a economia está de cabeça para baixo, se tem inflação, se nenhuma instituição é confiável. A economia não funciona sem democracia, basicamente. Isso me lembra aquela frase famosa do Milton Friedman: você tem que julgar a política social pelos seus efeitos, não pelas suas intenções. No caso, os efeitos foram muito negativos. Entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico em toda a nossa fronteira. Detalhe, ele fala em combate ao narcotráfico com Maduro, que é um cara procurado internacionalmente por narcotráfico. Eu ia falar que ele falou, porque as Forças Armadas da Venezuela. Da última vez que eu li sobre as Forças Armadas da Venezuela, eles estavam se alimentando de uma mistura de sardinha em lata com água batida no liquidificador. Eu acho que esses pobres coitados não têm muito o que ajudar a gente, que eles precisam se ajudar. É muito triste. Agora, assim, do ponto de vista de integração entre os povos, de cooperação entre brasileiros e venezuelanos, eu acho que o problema não está aí. É importante que os povos se cooperem entre si, que a gente consiga fazer com que a sociedade brasileira e a sociedade venezuelana tenha parcerias. Isso é uma coisa. Outra coisa é passar pano para a ditadura, né? Então, são coisas completamente diferentes. Inclusive, para poder ter mais cooperação entre as sociedades, os governos precisam ser democráticos, né? Exato. Não, e eles não precisavam nem estar envolvidos nisso. Se a Venezuela não tivesse entrado em colapso, venezuelanos poderiam viajar para o Brasil a turismo e vice-versa. Poderíamos ter outros tipos de cooperação que não precisavam ter esses dois conversando aí, né? Enfim, eu vou pedir adicional de insalubridade, Sérgio. Agora fale com a imprensa livre
desse nosso país e do seu país também. Ah, a imprensa livre. Do seu país. Que horror! Isso foi antes de darem um soco na imprensa livre, né? Isso foi antes. Não, mas a gente já tem vários casos de perseguição à imprensa livre dentro da Venezuela, porque a imprensa é muito livre na Venezuela. Se você for a favor do Maduro, se você falar tudo que ele tiver interesse, aí você está livre de falar a favor dele. A gente sabe que todo mundo que critica o governo é convidado a se retirar do país, ou pior. Não, e fecharam diversas estações de rádio e TV, houve imposto sobre papel jornal para dificultar a imprensa, ou seja, todos os tipos de censura e perseguição à imprensa livre aconteceram na Venezuela. Isso é um ponto. E outro é que, mesmo no Brasil, a situação da liberdade de imprensa é bem ruim, viu? Tem um ranking da Repórteres Sem Fronteiras que avalia a situação no mundo todo. Essa ONG internacional classifica o Maduro como predador da liberdade de imprensa. Esse é o termo que eles usam. Predador, é isso que o Maduro é. E a situação do Brasil, em 180 países, a gente ocupa a posição número 93 no ranking de liberdade de imprensa. Ou seja, a imprensa brasileira não é tão livre assim, enfim, e não é... Mas a gente ainda tá em alguma posição para falar mal da imprensa deles, da ausência de imprensa livre deles. Somos mais livres do que na Venezuela, sem a menor dúvida. Nós temos um problema no acordo com a União Europeia que eu quero fazer. Se tem uma pessoa que quer fechar o acordo com a União Europeia, sou eu. Agora é o seguinte, Tô vendo. Nós fizemos uma reunião na indústria, na Federação da Fiesp, sexta-feira à noite. Ele quer fazer acordo. E aqueles empresários sabem que tem uma coisa que o Brasil não pode entregar, que é as compras governamentais. Se a gente entregar as compras governamentais, o que vai sobrar para a pequena e média brasileira? Contextualizar. O que ele está dizendo tem que ter protecionismo para que empresas estrangeiras não possam concorrer em licitações do governo brasileiro. Ou seja, não quer abertura comercial, coisa nenhuma. Não quer integração entre os povos, coisa nenhuma. Não, ele só quer integração entre os povos quando houver um ditador que não é a favor de imprensa livre. Daí ele está super afim. O que vai sobrar para uma economia pujante de pequenas e médias empresas, pequenos e médios investidores? Nada. Então, vai sobrar eu acho que nós temos que pensar como a América do Sul... Mas eu nem entendi essa frase, porque entregar as contas governamentais para a União Europeia. As compras, né? Compras. As licitações. Mas, as pequenas e médias empresas não estariam nesse nível de contrato. Não, mas algumas vendem para o governo, né? Gráfica. Tem algumas médias empresas que vendem, mas, meu Deus, o que é importante é que para o cidadão, para o pagador de imposto brasileiro, o mais importante é pagar o mínimo possível pela melhor qualidade possível de um serviço. Não importa se é brasileiro ou estrangeiro, porque aí é uma questão de redução do peso que esse custo tem para quem paga a conta, que é muito mais gente do que um empresário específico. E as empresas brasileiras vão ser mais produtivas e eficientes se focarem em fazer aquilo que fazem de melhor, e não aquilo que o governo protege e dá uma boquinha para que não tenha concorrência. Voltar a crescer do ponto de vista científico, tecnológico, do ponto de vista empresarial. A gente adora exportar commodities, mas nós gostamos também de exportar produtos manufaturados, que são produtos de fábrica, que geram mais emprego, salário de melhor qualidade e forma mais profissionais. Isso, a gente tem que aumentar a integração comercial. É muito bizarro isso, porque ele fala, a gente quer exportar mais produtos manufaturados. Mas para as micro e médias empresas terem acesso à matéria-prima de alguns desses produtos e tudo que está no meio da cadeia de produção, eles precisam ter acesso a produtos importados, muitas vezes. A cadeia de produção dos produtos hoje em dia ela é muito grande, muito longa, muito complexa. E tem muita coisa que a gente não consegue produzir aqui porque é tão caro de importar. Exato, são as cadeias globais de valor. O Brasil precisa se integrar nessas cadeias. Porque hoje em dia, no mundo globalizado, ninguém faz alguma coisa sozinho. Então, até para a gente aumentar a produtividade da nossa indústria, a gente tem que ser capaz de importar com mais facilidade e agilidade peças que estão no meio do caminho, né? Então, enfim, tem que... É um jogo de ganha-ganha. Se a gente quer
exportar mais, a gente tem que ser mais produtivo. E para ser mais produtivo, a gente tem que importar de forma mais barata os produtos. Exato. Aprende em política que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. É tudo narrativa. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Vai dar aula pro ditador agora. Mas você vê que é assim que ele trabalha, né? Para eu vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa contra o meu inimigo. E olha a visão de política que ele tem, né? Política como uma guerra. Isso é uma visão antidemocrática de política. A política é um momento de convencimento, de construção de consensos a partir da capacidade que de cada um tem de ceder em alguma coisa e de defender a sua convicção. Nesse sentido, faz parte do espírito democrático que cada um traga o seu ponto para que no parlamento a gente converse com todas as perspectivas e construa um consenso tentando extrair o melhor de cada visão. Isso não é compatível com uma visão de guerra de narrativa, de adversário como um cara que tem que ser eliminado numa guerra. Isso é autoritário. Eu não poderia ter dito melhor. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa durante muitos anos, que era meu ministro e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. Coitadinho. Os vídeos da galera comendo lixo de dentro do caminhão de lixo, tudo falso. Foi tirado de contexto. Os 7 milhões de venezuelanos que migraram são 7 milhões de narrativas. Acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. Da antidemocracia. Coitado. Uma vítima. Ele é uma vítima da sociedade. A Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer pessoas mudar de opinião. Engraçado que ele não está dizendo... A Venezuela precisa mudar ou melhorar as suas políticas sociais. A Venezuela precisa alterar a sua narrativa. Tudo uma questão Ele de só está comunicação. falando de propaganda. Isso é muito um insight na cabeça do Lula hoje em dia. É tudo comunicação, é tudo narrativa, é como destruir os outros com base numa narrativa ruim para eles. Ele não está falando de como melhorar a qualidade de vida das pessoas venezuelanas. Ele está falando como melhorar a narrativa para a imagem do Maduro melhorar. Isso é muito bizarro. Não, é zero compromisso com a democracia, seja na Venezuela, seja no Brasil. Porque onde fica o Brasil nessa história toda? Qual é o interesse brasileiro de dar aula de narrativa pro ditador da Venezuela? Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso... Por que será que as pessoas sabem, né? Não consigo nem imaginar. Talvez seja porque tem tanto venezuelano refugiado espalhado pela América Latina e as pessoas conhecem. A gente conhece venezuelano refugiado. Eu já vi fotos dos meus amigos venezuelanos de quando eles moravam em Caracas, de como eles ficaram magros, porque a comida sumiu do supermercado. Mas isso é só narrativa. As fotos que eles mostraram... aparentemente todas falsas, se elas forem contra essa narrativa que esses dois aqui querem passar. O sofrimento dessas pessoas, muitas foram a pé para a fronteira, atravessaram a Amazônia para tentar ter uma vida melhor, para tentar ter alguma chance de dignidade e liberdade de escolha sobre a própria vida, porque estavam sofrendo na Venezuela. É muito triste isso. É bizarro. As prioridades aqui estão totalmente torcidas. Construa a sua narrativa e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Imagine como um imigrante venezuelano que passou por todo o sofrimento e veio para o Brasil em busca de uma vida digna se sente diante de uma fala dessa do Lula, um desrespeito absurdo. Pessoas que deveriam, no Brasil, terem um acolhimento, terem inclusão cidadã para participarem da nossa vida pública, correndo atrás dos seus sonhos em busca da sua felicidade. E tem que lidar com o presidente da República falando que todo sofrimento passado é narrativa. É narrativa. Efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções
porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Meu Deus do céu. Então eu acho que... Que bizarro. Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre... E eu queria chamar a atenção para uma coisa, ele fala, a gente possa vencer, ou seja, ele se coloca de fato do mesmo lado do Maduro. Sabe, diga quem é que vai governar aquele país. E como é que o povo livre vai poder votar e dizer quem vai governar o país se o Maduro prende opositor, tortura opositor, caça, coloca para... Meu Deus do céu! Não, e quando ele perde a maioria, ele faz um parlamento novo. Tipo... É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo Nossos adversários, no plural... na primeira pessoa do plural, ou seja, os adversários de Maduro são adversários do Lula, é isso. Não, diplomaticamente, ele está colocando o Brasil numa posição meio difícil aí, né? Completamente. Ele xingou os setores da social-democracia europeia e americana. Ele reclamou das sanções do mundo democrático contra a Venezuela. Diz que os adversários da Venezuela são adversários dele, ou seja, está isolando completamente o Brasil para passar pano e se abraçar com um ditador sanguinário que condena o seu próprio povo à pobreza e miséria. É surreal isso. É surreal. Que eles fizeram na Venezuela. É isso. É isso. Eu sonho em que a gente tenha uma moeda, sabe, entre os nossos países para que a gente possa fazer negócio sem precisar ficar dependendo do dólar. O que está acontecendo? Até porque o dólar, só um país tem a máquina de rodar dólar e esse país faz o que quiser, sabe, com dólar. A economia venezuelana está muito bem, né? Que a gente não tenha... Não, a moeda deles vale muito, então temos muito interesse. Mais liberdade para fazer negociação. Eu sonho que os BRICS possam ter uma moeda. Como a União Europeia construiu o euro. Ai. O caminho para construir o euro passa, em primeiro lugar, por uma padronização mínima de qualidade de instituições, o que está muito longe de ser compartilhado nos BRICS. Lembrando, BRICS são Brasil, Rússia, ditadura. Índia, também o regime autocrático, difícil para quem gosta de democracia. China, outra ditadura. Que mínimo denominador comum há institucionalmente entre esses países? Não, eu gostaria só de fazer um comentário rápido que a Venezuela bateu 10 milhões% de inflação. Eu estou muito afim de ter uma moeda de 10 milhões% de inflação. Tipo, imagina uma moeda... Tipo, a moeda deles vale tão pouco que quando eles vão na fronteira, eles, em vez de tentar usar o dinheiro, eles começam a fazer artesanato, porque vender o artesanato feito com moeda venezuelana vale mais do que a moeda em si. A moeda não vale nada. É apavorante ver esse cara tão descolado da realidade e falar em uma moeda única, com esse pessoal que tem, tipo, inflação que eu acho que nunca viram no Brasil 10 milhões% de inflação. A gente tinha muito, mas acho que a gente nunca chegou aqui. A gente acabou de resolver esse problema. Meu Deus. Então, eu penso que nós temos que avançar. Então, a verdade é o seguinte, eu sonho em que a gente possa ter outras moedas para a gente fazer negociação e não ficar dependendo só do dólar. Eu tenho uma dúvida. Alguém é contra a lei fazer negociação? Não é. O dólar é a moeda majoritária porque o mundo convencionou assim, porque o dólar é uma moeda mais confiável para o comércio internacional, porque as instituições econômicas americanas têm sido mais sólidas ao longo dos anos. Eles não têm 10 milhões% de inflação. Pois é. É bizarro. É bizarro. Eu não posso dizer, porque eu não sou ministro da Fazenda, eu não sei qual é as coisas, mas, por exemplo, o Maduro não tem dólar para pagar as suas... Por que será que ele não tem dólar? Por que será? Quem sabe ele começa a pagar yuan. Quem sabe a gente possa, sabe, receber outra moeda de outro país para que a gente possa trocar.
É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. E a guerra... Meu Deus do céu. Não, diga-se de passagem, a quantidade de refugiados venezuelanos é comparável ao de algumas guerras. Eles conseguiram esse feito de desestabilizar a moeda do país, de destruir a produção agrária e criar uma quantidade de refugiados equivalente a uma guerra, sem uma guerra. Não, olha o grau de insanidade do que o Lula falou. Ele prefere uma guerra do que bloqueio. Meu Deus do céu, esse é o senhor que quer acabar, que quer ajudar a mediar a guerra da Rússia e da Ucrânia? Um cara que acha que guerra é pior do que bloqueio? Tem noção do que é uma guerra? Não tenho nada... Pelo amor de Deus, e não é verdade que ele acha a guerra pior do que bloqueio, porque ele é cúmplice do alto bloqueio imposto pelo Brasil no comércio internacional. Se ele achasse bloqueio pior do que guerra, a primeira coisa que ele devia fazer era abrir comercialmente o Brasil de forma unilateral para acabar com as barreiras artificiais que isolam o Brasil do comércio internacional. Então, tenha vergonha na cara. Que coisa. Normalmente morre soldado que está em batalha, mas o bloqueio mata criança, mata mulher, a guerra não mata que criança, não tem nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo. Então, eu sonho com a moeda diferente do dólar para que a gente possa negociar, sabe, com os nossos países fornecedores de produtos e os países que compram de nós. Gente, que vergonha de ver um cara que se elegeu prometendo uma frente ampla em defesa da democracia receber no Brasil, com glórias de chefe de Estado, um ditador que tem causado um pânico social, um caos social no seu país, a tal ponto que gera uma crise para toda a região. No lugar de buscar interesses comuns para a região, que passa, entre outras coisas, por devolver a normalidade democrática da Venezuela, o Brasil devia se empenhar por isso, em fazer uma pressão para ajudar os venezuelanos a restaurar a democracia. O Lula passa pano por um ditador, recebe dessa forma, isola o Brasil do mundo. É muita vergonha. Em defesa do Lula, ele está falando de interesses em comum, de inimigos em comum, que, pelo visto, são os sociais-democratas da União Europeia. Não, eu não lembro onde é que eu li isso, mas algum jornalista falou que o Lula não percebeu que ele não consegue fazer mensagens separadas para públicos diferentes e achar que o pessoal não vai notar. E eu tenho a impressão que ele está fazendo isso agora. Então, ele está do lado do Maduro e ele está falando, porque os sociais-democratas da União Europeia, porque os nossos inimigos, porque os Estados Unidos. Mas ele, ao mesmo tempo, até pouco tempo atrás, estava pedindo dinheiro internacional da União Europeia para o Fundo Amazônico. Ele não sabe o que quer. O que ele quer é passar pano para ditador. Ele está perdido. Que nem eu também estou depois de assistir esse vídeo. Sabe por que eu preciso, gente? De um chocolate. É só isso para me deixar feliz. A gente se livrou do Bolsonaro, mas ouvir a voz do Lula também é muito difícil. Meu Deus do céu. Esse foi o react do Livres dessa semana, ou desse mês. Diz aí o que é que você achou e quando deve ser o próximo. Sugere aí. A gente devia reagir ao quê? Devemos sofrer ao quê? Estamos nas suas mãos. Deixa o like e até a próxima.